Opa! Eu não Ô, sabia Dom, que era rapidinho assim. esse intervalo comercial é o intervalo mais rápido da TV Pô, brasileira. não deu tempo nem de piscar. Ó, o Paulinho Medeiros, antes de você entrar, o Paulinho Medeiros mandou uma mensagem, deixou um beijo para você e ele falou que tinha que sair, mas ele deixou um beijão. Obrigado, obrigado. E Mingo, então, aí tem essa história do Donda, tal, isso, aquilo. E, cara, qual o momento da sua carreira que você olha e que você para e fala, putz, agora eu me... Quando eu falo uma carreira consolidada, sobretudo nessa nossa profissão, é um pouco difícil. Mas eu acho que quando você para e fala, porra, bicho, virei o Domingos Quintiliano, cara, virei iluminador, tem esse momento ou não? Cara, eu já nasci assim, Domingos Quintiliano, né, cara? Mas, Não, assim, você entendeu, cara? olha, eu acho que foi uma sorte grande, assim. Eu tive... Se tem uma coisa, amigo, que eu não posso reclamar de reconhecimento, sabe? Isso é uma sorte. Mesmo nos anos em que... quando estreou Despertar da Primavera, eu ainda fiquei fazendo as coisas do Voivador de Ator durante 4, 5 anos, dentro da companhia, assim, né? E a gente era mencionado em todas as críticas, assim, né? E ganhamos prêmios, tudo. Então aquilo foi bacana. Eu sabia que eu sabia fazer aquilo, já desde cara, de A cara. gente tem certeza disso. Não, eu sabia resolver as coisas ali, sobretudo por conta daquilo que eu te falei do apreço pela imagem. O que a gente entregava era bem diferente do que a gente costumava ver, assim. Naquele tempo tinha poucos diretores que tinham apreço por isso, né? Tinha lá o Flávio Rangel, que cuidava de luz, mas ele não tinha iluminador, era ele que fazia aquilo. As coisas de um cara que chama José Posse Neto, que fez coisas bacanas de teatro, mas ele era mais de dança, mas era também um homem que cuidava das luzes e ele fazia. Ele chamava um técnico, ele ia lá e fazia o cara fazer aquilo para ele. Não sei nem se ele assinava a luz, mas eu sei que era por conta dele que aquilo fazia. Naquele tempo, a maioria dos diretores cuidava de luz na semana da estreia. Sacou? Vai estrear na quinta-feira, na segunda chega um iluminador lá. Aí ele falava pro cara, olha, eu quero uma luz azul nessa cena, uma luz branca aqui, um âmbar ali, um foco no meio. O cara ia lá, o iluminador fazia isso pro cara. Então, essa pegada de você, que o Ulisses fazia, de você juntar uma equipe, juntar o cenógrafo, juntar o figurinista e juntar o iluminador e falar, e principalmente uma coisa que o Ulisses fez lá desde cara, é levar o nome do iluminador para o topo da ficha técnica. O meu nome aparecia lá, entre os primeiros lá, entre figurinista, cenógrafo, direção, dramaturgia, essas coisas. Isso foi me dando uma... Eu falei, puta, isso aí... Eu sei fazer esse negócio, né? Então, devo mais essa ao cara. E aí eu acho, talvez eu seja um dinossauro um pouco dessa visão de iluminador como um partner dos criadores, né? Uhum. Então, isso... Eu nasci fazendo assim. Desculpa, mas era o jeito que... Amigo, eu nem sabia se tinha outro jeito de fazer. Acompanhei lá o jeito que o Davi fez com o Ulisses, mas era diferente dessa pegada de você estudar as coisas, de você se debruçar em cima da obra do autor e tentar pescar o que tem dali que você pode... que pode te ajudar a resolver uma questão do diretor. Né? Já que você tocou nesse assunto, Mingo, como que funciona o teu processo criativo? O que para você o que você compreende das etapas de um processo criativo? Ô César, eu sou um caos, amigo. Sou um caos. Que ótimo! Eu chego em cada peça. Eu chego em cada peça sem saber porra nenhuma, velho. Eu chego em cada peça tentando saber o que aquele cara precisa de mim, entendeu?
que ele precisa para a peça dele. É um desespero, agora melhor, que cabelos brancos servem para isso. Talvez eu tenha ganho por isso, né? Por conta desse desespero para solucionar as coisas. Agora menos um pouco, viu? Nos últimos poucos anos, de não considerar... Cara, eu me esforçava de deixar o meu repertório de soluções um pouco de lado. Isso era um pouco de... Talvez isso possa ser considerado um método. Eu sou um homem que estou entrando na 4ª década nesse trabalho, amigo. Então, eu já fiz muita coisa. Eu já resolvi muitas peças, sacou? Então, eu não quero me apegar às soluções. Eu quero entregar para a peça o que o diretor acha que a peça precisa. Às vezes ele não sabe o que ele precisa. Aí eu preciso ajudar ele a entender o que ele precisa, tudo bem. Mas o meu prazer é quando o cara chega e fala, eu quero assim. Às vezes é o contrário do que eu gostaria de fazer, sabe? Mas faço aquilo, César, sinceramente, cara, faço aquilo com alegria danada. Por quê? Fazendo do jeito que o cara quer, é a única maneira que eu faço, é a única maneira que tem de você se arriscar numa coisa diferente de você. Aí você aprende. Não é a sua peça, ô César, entendeu? Sabe, eu penso, não é a minha peça. Vai demorar. Talvez esse dia não chegue, amigo. De alguém chegar e convidar o iluminador para encenar uma luz dele. Não é isso, cara. O cara, a gente gosta de ser, a gente vive disso. Então, o cara, o produtor te paga para você fazer uma luz para aquela peça. Então, vá lá, disponibilize, abra sua caixa de ferramentas quando for indispensável fazer isso. Fora disso, eu costumo me apegar primeiro ao diretor. O que ele precisa? O que o diretor precisa? O que essa peça precisa? Eu sei fazer? Ótimo, faço. Eu não sei? Vamos aprender como é que faz, né? E aí, quando eu não sei, é o máximo, porque na próxima eu vou saber. Né? E olha, eu nunca deixei... Não tem nenhuma... Eu acho que estou batendo quase em 200 peças. Caralho. 200 trabalhos, né? 200 desenhos de coisas. Olha, amigo, não tem uma que eu possa falar assim, puta, eu tenho vergonha de ter assinado isso. Eu não tenho vergonha, cara, porque eu vou lá e faço o que é o meu melhor, cara, né? É o meu melhor, o que eu tenho para dar é aquilo. Muitas vezes o diretor não sabe das circunstâncias do entorno. Ele não sabe com o que a gente está lidando. Quantas vezes você já escutou falar, puta, a gente vai investir, a gente não tem dinheiro para fazer um cenário, mas a gente vai investir vamos fazer com a luz vai resolver. Esse é o desespero, né? Porque muitas vezes ele não vai fazer porque ele não tem dinheiro para fazer cenário e muito menos para fazer. Para fazer luz. Porque fazer luz custa dinheiro também, né, cara? E muito mais, teoricamente, muito mais do que o cenário. Vai ver quanto custa os moving lights aí. Então, cara, não Aqueles moving lights que você usou no Rei Lear. Puta merda, é mesmo. Passado remoto, né? Nós vamos falar do Rei Lear, cara. Vamos sim. Eu não sei nem onde a gente estava. Oi? Eu não sei nem onde a gente estava. O quê? Na conversa. Não, a gente estava falando que o diretor às vezes chama o iluminador e fala, a gente não vai fazer com o cenário, vamos fazer... Então, não... Então, a gente estava falando de método, né? Não tem método, cara. Eu quero chegar naquela empreitada e achar o meu jeito de fazer ali. Saca? Meu jeito de fazer ali. Cara, uma vez eu fiz uma ópera chamada Serva Padrona,
lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, num passado bem remoto. E a diretora era a Carla Camurati. E, pô, cenário genial, era muito bacana. Aquelas coisas que tem uma infraestrutura para fazer, você pega e você faz tudo que tem que fazer. Cenário lindo de um cara que chama Renato Teobaldo, cara, um gênio. Puta, Renato Teobaldo, incrível. Ele era gênio, ele é gênio, né? E aí eu iluminei isso aí. E ficou bacana o que a gente fez, estava bacana. Aí, cara, tipo na semana da estreia, a Carla me chama a 1h. Vem cá, eu quero fazer uma reunião com você com cenografia. Só que eu acho que o Teobaldo não estava aí, porque ele foi lá e ele inventou tudo e tinha um cara do Rio que foi lá construir para ele e tal, e tal. Então essa reunião foi eu, ela e esse cara. E ela tinha decidido que ela ia filmar o negócio. Acho que naquela semana ela descobriu, arrumou recurso que ela ia filmar, e depois fez um filme, né? Ela filmou a Serva Padrona. E aí ela falou, olha, tá muito escuro, tal, não sei o quê, mas ela não me falou que ia filmar. Ela só começou, plá, porque precisa não sei o quê. Eu falei, caralho, mas isso aí tava tudo certo. Cara, noite de terror, né? Porque aí você tem que pegar e transformar, ver porque a gente vai fazendo, a gente sabe por que a gente está fazendo, tem aquela circunstância. Isso para dizer que às vezes o diretor não sabe como, não sabe por. As coisas estão de um certo jeito e às vezes uma mudança implica em coisas que você não tem muito domínio, né? Então era um desespero quando ela pediu para mudar coisas que do jeito que estava estruturado aquilo ia ser muito difícil migrar daquilo que era feito para o olho humano naquela altura. Naquela altura as câmeras. As câmeras não eram como hoje. Hoje aquilo podia ser captado com qualidade boa mas naquela época não dava. Então foi meio desesperador, assim, tentar fazer e tal. Ela acabou captando muito do que a gente vê no filme dela, foi captado lá no vivo, mas ela teve que fazer algumas coisas de estúdio depois, porque a estrutura que estava ali ia demandar uma outra montagem. Não era o caso, né? Já estava lá na hora de ficar. Então, às vezes, o diretor ele não sabe o que está envolvido na história. Mas eu acho que, de uma maneira geral, eu consegui sempre navegar muito bem nisso. Consegui, né? Não tem nada de que eu me envergonhe, amigo. Mingão, eu acho, cara, assim, se eu não tô errado, tá? Eu acho que você é o primeiro iluminador do Brasil que insere Moving Light num espetáculo de um teatro de prosa. E eu acho que esse espetáculo é Rei Lear, não? No Sérgio Cardoso. É sim, César. Aí o André Pierre tá falando aqui que ele montou, mas não era com o Paulo Altran, era com o Raul Cortez, não? Cara, eu sou um sujeito... Nesses 40 anos, teve 2 Rei Lears na cidade aqui de São Paulo, com gente de respeito. Um foi do Paulo Altran e o outro foi do Raul. Esse teu amigo iluminou os 2. Isso é sorte, né? A história do Moving Lights foi no Lear do Paulo. Você usou, inclusive, eu tenho bola de cristal. Você usou o Mach 250. Cara, olha só. Sua bola de cristal falhou, cara. Isso é tão antigo. É tão antigo. Esse aí foi no outro Lear. No Lear do Paulo, era no tempo de um treco chamado Cyberlight. Amigo, Cyberlight. Precisava de 15 caras para carregar um. É pesado, era pesado. Agora, tinha umas coisas incríveis. Ele tinha um espelho, né? Sim, e a luz era uma paulada. Muito bacana. A história de usar Moving Light lá foi, tipo, para resolver uma parada, que é assim. O diretor falou falou pra gente, olha, eu quero 4 follow spots no Lear. De novo, cara, o que significa uma coisa como essa num espetáculo já em reta final? Significa que a tua cenografia tem que contemplar alguma coisa para você pendurar essas porra lá. O Elliot Bauer desesperou o cenógrafo. Quem dirigiu foi o Ulisses Cruz? O Elliot Bauer
falou, puta, eu vou ter que construir torres, né? Vou ter que construir torres, 4 torres para botar os caras pendurados lá em cima. Isso vai ser uma demanda muito louca. Ele estava estudando uma maneira de fazer, porque isso não falava muito com o cenário que ele tinha pensado. Aí eu falei, puta, isso demanda também botar mais 4 pessoas para operar, mas isso não é um problema. Tem que ensaiar, treinar, isso vai dar certo, fica bonito e tal. Mas a questão das 4 torres começou a ficar tão pesado que eu falei, puta, a gente podia tentar fazer com o Moving Light, né? E aí, cara, aí a gente fez, eu me abracei lá com o povo da IBIM, né? Sabe quem é? Né? Jazinho, Dudu, Caiado. Naquele tempo, o Fofa nem tinha nascido ainda, o Ricardo Fofa, cara. É. Tinha um japonês lá que chamava Funatsu. E aí, cara, como é que faz isso? Isso é um inferno, cara. Não queira fazer isso, dá muito trabalho. Amigo, a gente programou luz 40 dias. Oi? 40 dias. 40 dias. E não é 1 ou 2 horas, muitas horas por dia. A gente gravou o Paulo, os movimentos do Paulo, a gente sabia onde o Paulo ia. O Paulo Altran, cara, era um cara muito rigoroso. Ele é ator que não erra a marca. Então nós tínhamos o tempo que o Paulo saía da coxia e chegava no ponto determinado do palco. A gente tinha isso no vídeo e a gente programava o Moving Light no time do Paulo. Só que, naquele tempo, não é... A gente fez isso numa Jang Hog. E a mesa, naquele tempo, ela não tinha os artifícios que tem hoje. Por exemplo, o cara sai de um ponto e chega no outro, a mesa consegue, a hora que ele estiver parando, ele desacelera e tal. A gente tinha que não, a hora que a gente tinha que fazer vários kills, porque tinha variação de movimento do cara, a gente tinha que variar na unha a velocidade do Moving Light. Então a gente usava o vídeo, a equipe do Janzinho. Amigo, eu me vinguei dos diretores, porque eu fiz com eles o que os diretores fazem comigo, entendeu? Então eu fiquei com os caras programando, eu falava o que precisava. Cara, sei lá como faz essa porra, sabe? Quando o cara tá chegando a 2 passos de parar, 3 passos de parar, ele vai reduzir a velocidade. Meu, dá o seu pulo aí, o Moving Light tem que ir parando junto com ele. Meu, sabe lá o que é isso? Se a máquina não faz para você, você que tem que calcular qual é a desaceleração, onde que você tem que meter uma kill para o Moving Light entender que a partir daquele passo ele tem que desacelerar para parar lá. Meu, o resultado é que na semana da estreia, um cara veio me falar, caralho, os teus operadores que são os melhores do mundo. Eu falei, são sim. Cara, porque era muito preciso, cara, era muito bonito de ver. A gente fez, cara. Nunca ninguém tinha feito isso. A gente fez. E com a intenção de fazer a diferença. Talvez já tivessem feito isso. Eu, de fato, talvez o Guilherme Bonfante tenha feito. Alguém fez num show, numa peça de teatro que era meio show. Não vou lembrar o nome aqui. Mas era para fazer tipo estrelinha da Xuxa, entendeu? Efeito, né? Na hora daquele... Mas assim, para o drama ali, eu não tinha notícia de ter feito. Nós fizemos, mas demorou isso que eu te falei. Isso não é... A gente fez isso com muito rigor no Lear. Depois a gente repetiu em outras peças, mas no Lear a gente fez isso com rigor que, olha, isso deve ter sido em 95, 96. Esse do Paulo Altran. Esse é o do Paulo Altran. Porque o do Raul Cortez foi em 98, parece. Não, 99? Foi 99 ou 2000, acho que foi 99, antes da virada. Porque foi o Fabinho Rett que operou, não? É, Fabinho Rett. Fabinho Rett operou. Operou e me ajudou a programar lá também. Fabinho. Então, isso foi para resolver uma demanda que envolvia cenografia, envolvia verba de produção,
envolvia uma equipe de desenvolvedores, que foi o que a IBIM fez. Né? O Janzinho e o Dudu, cara, foram geniais, cara. Foram geniais. Que empresa disponibiliza tempo durante 40 dias para fazer? Não, tudo bem que o aluguel depois custava 7 mil dólares por mês. Que peça dispõe de 7 mil dólares por mês para bancar hoje? Não existe, né? Depois a gente descobriu que o Paulo já tinha metido no patrocínio lá. Que se estreou em Curitiba. Então, na hora que ele estreou, ele já tinha os recursos para fazer isso. O cara sabia fazer. Né? Era um realizador, né? O Paulo Altran, de saudosa memória. Então, uma das peças sua que eu vi que me marcou foi o Rei Mas com o Raul Cortez. E uma outra que me marcou, cara, que é bem recente, o Camareiro. Que luz linda, cara. Você viu essa última versão com... Não, eu vi a primeira lá no Porto Seguro. Pô, eu fiz mais bonita aqui na última, cara. Sério? Porra, eu achei aquela luz linda, cara. Era bonito, né? Era bonito. Você vê, olha... O seu trabalho de intensidade, sabe? O seu eu não sei se eu tô muito louco, mas tinha os fresnéis que vinham, que recortavam, porque o cenário ele tinha muito vazado, né? Então você tinha os fresnéis que vinham assim, numa intensidade e uma tonalidade, cara. Uma outra luz sua que eu vi muitos e muitos anos atrás, e eu me arrisco a dizer que tinha 1h45 de espetáculo, com 6 ou 7 movimentos. Se eu não me engano, era Fim do Jogo, com Edson Celular e Cacá Carvalho, direção do Chiquinho Medeiros. Estou enganado? Eu fiz essa, mas eu não sei se eram tão poucos, não. Eu acho que tinha mais movimento que isso. Mas talvez você esteja se referindo a uma peça que chamava Noite Antes da Floresta, não era um monólogo? Não. Não. Era uma que era com o Cacá Carvalho, o Edson Celular, e tinha mais 2 atores que não vou me lembrar, que eles faziam uma lata de lixo. É bacana mesmo. Malu Pessinha. Eu vi, sabe aonde? Eu vi no teatro do Leblon, lá no Rio de Janeiro. Era bonita essa peça. Francisco Medeiros é um dos grandes, cara. Aprendi muito. E eu tô me lembrando que essa peça tinha 6 ou 7 movimentos de luz, porque quem operou essa luz no Rio, acho que foi o Elandinho. Ou enfim. E alguém me falou, essa peça, ela tem 7 movimentos, mas era uma coisa incrível, porque você não via o movimento. Quando via, aconteceu. É possível. Você sabe que se foi isso, é porque é o seguinte, ela estreou em Belém do Pará, cara, a cidade do Cacá Carvalho. Do Cacá. Salvo engano, eu operava isso aí lá. Eu fui lá conhecer Belém do Pará, que é uma cidade incrível, né? Eu não lembro se eu operava. Conheci a Lúcia Chidiek lá, me ajudou. Lúcia Chidiek, incrível, cara. É possível que tenha pouco. Como eu operei um dia, eu fazia simples, que é para não errar, né? Se eu errasse, porque eu vou dar bronca em quem? Na verdade, eu me infiltrei na equipe para conhecer Belém e Manaus. Não, assim, cara, eu tento fazer com que esse HD aqui, ele funcione, né? E eu me lembro dessa peça em específico, eu me lembro que tinha lá um momento que a luz baixava e que, cara, e aí essa luz, bicho, sei lá, de repente do nada aquele cenário crescia, eu falei, caralho, mas eu não vi essa porra mudar, cara. O cenário é do Márcio Medina, outro grande da cenografia, né, Marcinho. Era bonito mesmo. E aí o Camareiro, que é o mais recente, eu vi no Porto Seguro, que eu acho que uma semana depois da estreia. E eu achei incrível, eu achei lindo. Você foi indicado ao chão, inclusive, né? Fui. Como que, cara, assim, como que é para você ter iluminado certos ícones do teatro, né?
Porque, porra, você iluminou Paulo Altran, você iluminou Raul Cortez, você iluminou Tarcísio Meira, né, cara? Como que é para você ter iluminado três gigantes, três monstros desse, né? Cara, eu sinceramente não tenho muita diferença. Tem a coisa de orgulho de chegar perto dessas pessoas, né? A alegria de você... Pô, os caras que contam um pouco da história, né, da dramaturgia no país, né? Tem essa alegria, assim. Eu tenho, de fato, pessoas muito bacanas, né? Muito bacanas. Pô, e Fagundes, que você fez praticamente tudo dele, né? Não, imagina, o Fagundes é um homem que já deve ter feito 500 peças. Eu fiz umas 5 ou 6, com muito orgulho. Fiz 5 ou 6, eu fiz as melhores. Pô, então. Pelo menos as melhores que eu acho, né? Mas é um bicho de teatro, né, cara? Nos anos 80, o Fagundes tinha uma companhia que chamava Companhia Estável de Repertório. Esse homem lotava o Teatro Cultura Artística durante anos. É incrível, incrível. Esse cara é um cara de teatro que merece todo o nosso respeito. Tenho o prazer de ter feito com ele várias. Fui até sócio dele numa que chamava Tribos. Sério? Sócio? Beleza. Sócio porque era uma cooperativa, né? Tá. Eu gosto de falar assim, de alguma maneira eu era, né? Eu contava pra minha mãe, mãe, agora eu sou sócio do Fagundes. Eu falava, filho, que bom, hein? E bacana. Mas foi, financeiramente foi rentável essa sociedade? Cara, a peça ficou, acho que uns 3 anos em cartaz. Na verdade, se eu tivesse cobrado um cachê cheio, um cachê que a gente considera o que você põe lá no projeto, que isso é livre negociação, né? Você bem sabe disso, né? Então, mas se eu tivesse cobrado um cachê cheio assim, o valor de um cachê cheio, eu recebi o equivalente a 4 ou 5 desses. Caralho. A peça ficou em cartaz 2 ou 3 anos, fez Portugal, tudo, e devo essa ao cara. Ô, amigo, como que você lida com a escolha da tua equipe, cara? Desde aquele cara que vai fazer a tua assistência, a equipe da montagem e o operador. Não entendi. Como você lida quer dizer o quê? Como formar? Não. Como você escolhe a tua equipe de montagem. Como você escolhe o teu operador. O como você escolhe o teu assistente. Na verdade, eu tenho um grupo de 5, no máximo até 5 ou 6 pessoas que têm feito todas as minhas coisas, assim. Né? Mas não, é muito raro eu ter um assistente só como assistente. Né? Eu tenho gente que faz comigo, mas eu não tenho uma equipe perene, assim, não costumo ter. Costumo respeitar muito produção. Muitas vezes a produção tem alguém de confiança que costuma fazer, aí eu sempre que possível faço com esse cara. E tem uns parceiros que fazem, né, que são os caras que vão me socorrer quando eu preciso e tal. Sou um cara que apanho muito para coisa de programação, cara, porque eu sei o que precisa. Mas, puta, consoles, eu não consigo parar e estudar aquele negócio. Cara, mas não precisa, porque não precisa porque você tem que pensar na sua arte, na criação, né? A operação deixa que a gravação o outro que tem que fazer, né? Eu sei, cara, mas tem hoje em dia tem várias pessoas legais que fazem. Eu acho que a ASP formou bastante gente legal. Tem o cara que tem feito comigo os últimos, que chama Pajeú, que tem sido muito bacana, um parceiro muito legal, que também é tipo um desenvolvedor, entendeu? Um sujeito que tem boas noções técnicas, domina vários consoles e tem feito os últimos comigo, assim. Mas tem várias pessoas que fazem, assim, mas eu não tenho uma equipe, não costumo ter uma equipe fixa, assim.
O Mingo, na TV, você chegou a fazer o Criança Esperança, né? Mas, na verdade, fui contratado como um diretor de fotografia lá, né? Para desenhar as luzes, mas me ofereceram esse cargo de diretor de fotografia porque a televisão, iluminador naquela ocasião, isso nós estamos falando de acho que 9, 10 anos atrás, o iluminador lá, ele não... é diferente do que a gente faz no teatro. Por outro lado, o que a gente faz no teatro, se bem feito, né, César, é algo muito parecido com o que faz o diretor de fotografia, né? Uhum. A gente tem que regular as nossas intensidades, isso que chamou a tua atenção nas peças que você citou, é porque é controle absoluto das intensidades e controle absoluto do que cada uma das fontes está fazendo lá. Cada uma que você pendura, você sabe por que você pendurou. Então, vire-se para usar ela a serviço da tua peça. Eu sou rigoroso com isso, né? Com controle de intensidade, para ajustar para a retina das pessoas. O diretor de fotografia faz isso sempre, para o olho da câmera. Então, quando a Globo me chamou para fazer isso aí, porque... E também me chamou por um pedido do Ulisses, que era diretor lá na época, porque ele queria o meu olho naquelas imagens. Então eu fiquei muito feliz de poder prestar um serviço para a qualidade das imagens na televisão, né, cara? Foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Criança Esperança, para quem não sabe, àquela altura era um evento de 5 milhões, sabe? Um evento numa quadra de esportes, onde era possível você fazer uma boca de cena de 30 metros com a cortina de 25 metros de altura. Então é uma escala diferente do que a gente tem. No teatro, nessa experiência com o Moving Light, talvez eu tenha de fato sido o que mais usou no passado aí. Isso controlado na dramaturgia, misturado com a luz de tungstênio, misturado com as outras coisas. Muitas peças você ia ver e não via o Moving Light, não sabia que tinha Moving Light lá. Eu estudei isso, eu desenvolvi isso, eu trabalhei muito isso. E lá é uma outra escala. No teatro, no máximo que eu tinha usado eram, sei lá, 10, 12 aparelhos. Amigo, Criança Esperança é 350 aparelhos. Então, é uma escala, cara. É uma escala absurda. Agora é o seguinte, você desenha, você sabe o que a peça, a obra precisa, você estrutura aquilo e vai dar certo. Vai dar certo, porque não é aleatório. Você sabe onde você está pendurando aquilo, você tem uma ideia de como você vai usar aquilo. Agora, aquilo lá, essa experiência na televisão, a primeira, que foi Criança Esperança, eu me deparei com rigor técnico do equipamento, com essa abundância, eu odeio essa palavra abundância. Esse luxo, mas né? Com esse luxo, com fartura. Com essa fartura. E fala, puta, porque assim, o desespero para a qualidade de imagem, quanto menos fonte você tiver, é melhor, cara. Sabe? Se você consegue resolver a tua imagem com menos quantidade, você vai ficar mais feliz. Agora, você tem 350, dá um jeito de usar isso de um jeito bacana. E aí, cara, eu encontrei lá o Césio Lima, né, cara? Que é uma alegria conhecer um cara desse. O Césio Lima, ele nesse universo do show, nesse universo de evento maior, assim, tem uma proporção determinada. Mas ele é um sujeito igual o David Brito lá, no impacto com o entorno dele. Né? Ele é também muito maior do que a obra dele. Sim. O Césio Lima, ele é um sujeito muito maior do que o desenho de luz que ele tenha feito, do que os shows que ele... Cara, vai ver os caras que esse sujeito já formou lá, cara. Porra. Aí eu me deparo com uma equipe, um cara igual o Caio Berti,
que é sobrinho dele, cara, que é gênio, cara. Ele e o outro que o Césio falou aqui antes de ontem, o Serginho. Meu, você tem, olha, aí aparece 350 Moving Lights, você tem Serginho programando com você, porque, para quem não sabe, 300 Moving Lights não se comanda de uma mesa só. Então, a gente tinha duas full MA, duas trabalhando em rede. Então, às vezes o Serginho chamava um efeito que estava na mesa do Caio, cara. Porra, ele disparava o efeito que estava lá na outra mesa. Cara, isso é uma outra praia, outra coisa. Aquilo era muito louco para mim. Aí cheguei lá, você tem Caio Berto, você tem Serginho, e você tem 300 e tantos no Moonlight. E agora, cara, você faz o que com isso aqui? Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha feito a lição de casa, tinha desenhado as coisas nas posições que me interessavam para entregar para a câmera as imagens que eu tinha combinado com os diretores que a gente ia entregar. Só que aquilo tinha que ser mais simples do que eu queria fazer. Eu queria fazer uma programação pensando no que eu fazia no teatro. No teatro, cara, eu fiz coisas de uma sofisticação incrível. Aquilo que eu te falava do cara achar que eu tinha o melhor operador de canhão do mundo, aquilo é matemática, cara. Aquilo é muito cálculo matemático. Aquilo é prodígio de programação. Muito embora a grande MA entregue aquilo com mais facilidade, eu com dois gênios do lado programando, eu tive uma dificuldade para fazer aquilo que eu achava que tinha que fazer. Não podia ser naquele nível não podia ser naquele nível de sofisticação de programação. Tinha muito pouco tempo, com o show tudo pronto. Para finalizar a programação, a gente praticamente ia fazer isso na véspera do ensaio geral. Eu virei uma noite lá com o Serginho, programando isso do estilo que eu achava que tinha que ser. Cara, matei o cara. Até hoje tenho pena dele. Como eu judiei de Serginho, cara. Ele muito generoso, foi lá, trabalhou pra caramba, fez tudo o que precisava de ser feito, mas aquilo não era para você fazer num dia. Aquilo, os gringos fazem com 30 dias de antecedência. Sim. Os shows da Broadway, os caras, você sabe, os caras estreiam aquilo em turnê e 30 dias antes vai para chegar lá na Broadway com aquilo lá pronto. Uhum. Então não dava para fazer aquilo naquele grau de sofisticação que estava na minha cabeça de um dia para o outro, não dava. Então eu judiei dos caras. E chegou no ensaio geral, claro, o negócio não foi muito legal, né? Primeiro que a coisa não estava pronta. Então aquela urgência, o teatro fica pronto muito em cima da hora. A minha linha era de entregar, sei lá, 2 ou 3 dias depois, assim, desse ensaio, que tinha alguns dias antes do evento. Mas pro staff, para a estrutura, era ali que tinha que ser. Aquilo escapou de mim, assim. Aquilo não era o deadline, era fora do lugar ali. Então, eu judiei muito do Serginho. Um dia eu vou pedir desculpa para ele e para o Caio Berti disso. Então, esse ensaio, que era para ser geral, foi um desastre, porque a gente não conseguiu operacionalizar o negócio. Eu sabia o que eu tinha gravado, eu sabia que nós tínhamos ali, mas naquele universo de 2 mesas full, eu não conseguia ajudar os caras na hora ali de operar, saca? Eu sabia o que eu tinha gravado, sabia onde estava, mas aquilo, eu não fui capaz de tornar aquilo operacionável. Estou sendo muito confuso? Está dando para acompanhar? Tá. Aquilo ficou um inferno, e esse ensaio geral foi um caos. E aí falou, puta, a gente tem que fazer, a gente tem que entregar o que precisa ser, a gente não conseguiu aqui. Aí os caras sentaram, aí, puta, aquele negócio que o colega falou na live, toca o telefone de todo mundo. E o Césio Lima assinava a direção de fotografia comigo.
Cara, ninguém quer saber. Eu não fui pressionado. Quem foi pressionado foi o Césio, que o telefone dele tocou para todo lado. Aí, reunião de tudo, eu era cabeça de equipe, né? Eu e o Césio. Mas eu respondia por aquele desenho, eu respondia por aquilo. Então teve uma reunião assim, junto, tá? Eu quero cabeça de equipe, os cabeças de todas as equipes aqui. Cabeça de equipes, aí você está falando em 15, 20 cara, porque aquilo é um monstro, né? Uma produção de 5 milhões ali. Né? O cara sabe, o diretor sabe que ele vai ser cobrado amanhã. Isso não estou nem falando do Ulisses, o diretor era o diretor geral do núcleo que estava lá. O Legei, né? Não, isso é depois do Legei. O Legei não ia ter esse problema, o Legei fazia tudo mais simples. Pergunta para o Césio. O que nós estávamos fazendo ali, depois a gente pode ouvir o Césio sobre isso. Mas a gente fez ali uma coisa muito diferente do que estava vindo na história do evento. Eles tinham um apreço muito grande pelo evento. Eles faziam esse foi o 20º Criança Esperança. Eu acho que foi o primeiro evento desse teatralizado, não foi? Eu acho que o Ulisses Cruz trabalhava nisso justamente para isso, para dar essa cara mais teatral, para mudar um pouco. E eu era parte dessa. A fotografia tinha um pouco dessa incumbência. A gente conseguiu, a gente teve imagens muito boas. Eu até tenho umas coisas aí, depois, se alguém quiser, eu posso compartilhar. Tenho coisas para compartilhar, se alguém se interessar. Mas aí esse ensaio geral foi ruim, essa bronca geral, o Césio reuniu e falou assim, olha, a gente tem que fazer o negócio funcionar, tem que programar isso, que amanhã é o dia, amanhã tem que estar isso no outro estágio. E aí, vamos lá. Aí senta Caio, Bert e Serginho e mais uma viradinha. E os caras... E aí, assim, os caras eles são os melhores nisso, né, cara? São os melhores. O Caio Bert chegou para mim e falou assim, olha, Mingo, esse cara aí, falando pro Serginho, esse cara tá cansado de fazer isso. É só você dizer mais ou menos o que você precisa, que o cara vai resolver para você. Não fica sofrendo. O cara grava DVD toda semana, né, cara? E eu sou um cara que vem de teatro. Eu falei, puta, obrigado por estarem aqui. Aí esses dois pegaram e foram, né, cara? Só que assim, não dá tempo de ficar... Aí assim, a essa altura os caras já tinham entendido o que precisava, já tinham entendido de tudo e eu virei quase passageiro ali. Entendeu? Mas os caras fizeram, ficou uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Depois a gente tem documento isso. O Césio Lima reconheceu que aquilo era diferente do que vinha fazendo. Diz que ele tem uma galera que ele chama de galera da MTV, que ele mora perto da MTV, que era a família dele, e que estava dizendo para ele que tinha achado legal e tudo. Então, assim, foi bacana. Eu acho que foi uma experiência dura para mim, mas o resultado foi bacana. Mas eu acho que tirando a complexidade, cada trabalho tem a sua, o resultado final foi bem interessante. Foi, deu certo, sim. Mingo, a gente tem mais 5 minutos. Não, 7. Olha só. Lembra lá atrás que eu falei que eu tinha uma carta na manga? Que você falou que ninguém conhecia esse trabalho e tal, isso, aquilo? O senhor fez o DVD do Péricles e num determinado momento o senhor fez o público inteiro chorar, cara. Pô, tem essa história aí, hein? A história das estrelas. Que o Péricles parou, olhou para aquilo, começou a chorar e todo mundo que estava no show começou a chorar, meu irmão. Cara, então, as pessoas podem até não entender o que a gente faz, mas que a gente emociona, a gente emociona. Momento feliz esse aí, bacana. Fala dele aí. Cara, aliás, é até um produto que praticamente vai sumir, né? DVD, daqui a um pouco não vai fazer mais, né? Pois é. Eu fiz alguns desses. Puta, um outro esquema, né? É como um show, mas é gravado. E você fica
você faz uma direção de luzes, né? Com fone, você fica com fone, o diretor de corte num canal, no mesmo canal, você, diretor de corte, o diretor de fotografia, o diretor da porra toda, e os teus operadores olhando para você. E te escutando também. Cara, é uma experiência muito louca. Muito diferente do teatro. Mas, de novo, outro dia eu estava falando, em uma dessas aí, que você fez shows em que você foi chamado para dar uma cara mais dramatúrgica, mais teatral, né? Sim, sim. Essas coisas, desde show, eu fiz muito pouco show. Pô, Milton Biasi, você é um gênio da cenografia lá da TV. Qualquer dia a gente vai se encontrar outro dia aí. Tem uma fala do Rogerinho Wiltgen, que o Rogerinho Wiltgen fala o seguinte: o moving light é um refletor que pode se mexer. É bom, né? Mas só que a desgraça é que ele é burro, cara. Ele é burro, você tem que falar tudo que ele tem que fazer. Você fala porcaria, ele faz porcaria pra você, né? Fala porcaria pra você, né? O Milton é um cenógrafo incrível. Eu conheci ele lá na TV também, porque além do Criança Esperança, eu acabei fazendo um outro produto lá, que era o Faustão. E esse Milton, genial Milton Biasi, desenvolveu o desenho do cenário. E aí eu e o Césio, a gente desenvolveu a luz para aquilo. Eu também assinava direção de fotografia ali. Uma experiência genial também. Voltando ao DVD, cara, a diferença é que, de novo, um monte de recursos, mas você tem que dar conta daquilo, saber o que tem que fazer com aquilo. E no DVD, cara, você na direção das luzes, com diretor de corte, com diretor de fotografia, e você tendo que atender aquilo, a demandas ali, porque muitas vezes surpresas acontecem, né? Por exemplo, no DVD do Periclão, cara, tem uma cena muito legal, assim, que aí tem o roteiro das coisas que vão acontecer, você se organiza, faz o teu roteiro e vai seguindo. Aí, tipo, a quarta ou quinta música era uma participação do Luan Santana. Então tá tudo programado lá. Fiz com o Dudu, o Caiado, a equipe do Gianzinho lá, o Marcos Fávero, que é um desses partners. Só foda, né? Não, gente muito, muito boa, né, cara? Então, assim, dá uma segurança, né? E aí eu, no comando das luzes, e roteiro, tudo pronto, a sequência de eventos, aí na quinta, alguém grita aqui, olha, a quinta música vai mudar pra 10ª tanta. Eu falei, caralho, meu. Porque o Luan não chegou, cara. O Luan não chegou, fica pro final. E, cara, o Luan não chegou, mudou. Puta, aí é bom você ter esse suporte, né? Você ter as pessoas, né? Putz, sei lá o que acontece numa porra dessa. Eu tenho medo de operação. Então os caras resolvem aquilo lá. E, meu, sei lá, as coisas acontecem. Mudou tudo, aquele desespero total ali. Então, tudo que você tem se desorganiza. Sei lá, o Luan chegou, sei lá no final da noite, que o cara trabalha pra caramba, e chegou pra fazer, tipo, já na penúltima canção, já às 2, 3 da manhã, e ele começava a fazer, e ele chegou meio nervoso, assim. E ele parou muitas vezes, fez inteira nenhuma vez, fez uma vez inteira que não ficou bom, aí foi repetir, ele não chegou no final, aí depois parece que ele estava nervoso, ficou com medo de ser vaiado e não voltou mais, cara. Não voltou. Depois os caras tiveram que se fuder lá na edição, né? Porque não tinha uma passada inteira, assim. Sei lá como é que eles fazem, né? Mas tinha a participação dele no DVD lá. DVD bonito pra caramba. Vale a pena ver quem... Aí tive essa experiência, fiz um da Cláudia Leite, cara, lá no Teatro Castro Alves. Que experiência incrível. A direção era a Flávia Moraes, cara. Que artista incrível, a Flávia. Ela no corte era uma experiência incrível. Eu tive que ter gravado ela falando que é uma experiência pra vida, né? Que artista incrível. Incrível. Acabou nosso tempo aí? Falei demais? Não, que falou incrível, cara. Mingão, olha só, a gente tem 1 minuto só. Eu quero
de novo agradecer a sua aula de hoje, a sua generosidade, o como é bom te ouvir, cara. Você, além de ser um gigante da luz, você traz paz nas suas palavras. É verdade, cara. Obrigado. E assim, para mim foi uma honra passar essa 1 hora e pouco com você aqui. E é isso, só tenho que te agradecer, cara. Obrigado. Obrigado a você. Eu acho um máximo essa iniciativa de vocês. Para acabar, queria dizer que eu tenho a sorte de ter colecionado mais afetos que desafetos nesse trabalho. Às vezes, reta final, assim, a gente bota... Já fui muito grosseiro em algumas ocasiões, mas eu tenho a sorte de ter sido compreendido às vezes todas, né? Às vezes todas. E amigo, fiz muitos amigos aí. Cara, acho que eu também, às vezes, às vezes sou grosseiro e... cara, eu acho que é momentos, não acho que não é... Eu não enxergo isso como maldade, sabe? Assim, a gente não é mal. As nossas precariedades, rapaz. Como o Maneco falou outro dia, arregalei o olho. Falou, insegurança. É só isso, cara. É não reconhecer o Deus que há em ti. E achar cara, que não é, né? Você sabe que eu tenho um pequeno sonho, né, cara? Que assim... em algum momento, quando tudo isso passar, eu tenho um pequeno sonho de reunir num único espaço todas essas cabeças pensantes de luz para uma festa, pra gente beber junto, pra gente, sabe? Isso é um sonho meu, cara. De verdade. Chama eu, César. Já tá na lista. Obrigado. Mingão, obrigado por hoje, tá? Obrigado a vocês. Um abraço. Foi incrível, cara. Obrigado. Olha, tem mais de 2 aí. Eu tinha combinado que se baixasse menos de 2 pessoas eu ia parar, mas parece que teve até gente vendo. Ó, no intervalo da primeira para a segunda, eu tenho que salvar o vídeo, óbvio. E quando eu salvei o vídeo, já tinha passado mais de 100 pessoas na live, cara. Bacana, que bom. Obrigado, amigo. Mingão, obrigado, boa noite, beijão e tamo junto. Obrigado, até mais. Valeu, tchau, tchau.